e já fazer uma pergunta a ele. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, se eleito para a Casa Branca em 2024, vai restringir a entrada de pessoas de países predominantemente muçulmanos nos Estados Unidos. Além disso, ele também prometeu suspender a acolhida a refugiados e deportar pessoas com simpatias jihadistas. O que você acha disso, Adriles? Boa noite. Boa noite, Anselmo, boa noite, Musa, boa noite, Coronel, boa noite a todos. Primeiro, o luto, né, por esse bombardeio, o hospital na faixa de Gaza. A gente está vivendo exatamente, não só uma guerra formal, e a única coisa boa dessa guerra, se é que pode-se falar que isso é boa nessa catástrofe toda, é identificar o que é o bem e o que é o mal. Eu acho que é bastante objetivo dizer que Israel é o bem, tá? Israel é um Estado democrático, que já deu 14 ofertas para um Estado da Palestina. Essas 14 ofertas foram rechaçadas por movimentos terroristas como o Hezbollah, como o Estado Islâmico, como o Hamas, e não existe nenhum tipo de meio termo ou ambiguidade ou complexidade nessa questão. Entendeu? Você tem um movimento de um Estado que foi atingido brutalmente por um movimento covarde, que tem sido atingido, aliás, nesses últimos 70 anos, por movimentos terroristas, e tem contra-atacado, e é o que está fazendo agora, tem contra-atacado. Ao que tudo indica, foi um míssil do Jihad, que caiu sobre o hospital, e o Hamas faz isso. Ele usa a população como escudo humano, quando não mata a própria população, para culpar Israel, que foi o que fez de maneira sorrateira, canalha e absolutamente vil. Então, quem constrói algum tipo de ambiguidade nesse conflito, quem relativiza esse conflito, quem diz, estou do lado da Palestina, porque não há uma guerra de Israel contra a Palestina. Há uma contraofensiva agressiva, sim, contra o Estado terrorista de um pessoal islâmico fanático, que é exatamente o Hamas. Em relação a essa resolução do Trump, infelizmente, a gente tem essa percepção, né, de que o turismo não, a imigração, você tem que abrir todos os portos para ter uma confluência entre os povos. Parece uma ideia utópica, uma ideia bonita, mas olha lá o que está acontecendo, por exemplo, na França. A França está tendo a sua cultura completamente dilapidada por movimentos terroristas, movimentos radicais que querem denegrir, que querem solapar e acabar com a cultura francesa, com a cultura ocidental democrática e livre, como bem a conhecemos. A gente pode fazer até um paralelo. Essas pessoas que fazem esse tipo de relativismo moral, sociocultural, que fazem esse multiculturalismo, dizendo que todas as culturas se equivalem, imaginem a seguinte situação. Se o Hamas tomar conta de todo o Oriente Médio, como ele quer, se ele destrói a população de Israel, se Israel é riscado no mapa, você ia lá visitar o Oriente Médio? O que tem no Oriente Médio? O que tem no Irã? É um jogador de futebol que abraça uma mulher deficiente, que é condenada a 100 chibatadas? É o Hamas que apedreja mulheres adúlteras? É o Hamas que, por homossexualidade, tem a pena capital de cortar a cabeça? Esse tipo de barbárie. Você acha que esse tipo de barbárie se equivale à cultura ocidental, cristã, democrática, da misericórdia, da complacência, da gentileza, do perdão, do amor ao próximo, como a gente conhece? Eu acho que é esse o fundamento de uma cultura, entre aspas, que se pode chamar, antes que me chame de preconceituoso, de superior. É você reconhecer o diferente, você acolher o diferente, ser complacente, tentar entender o diferente, mas não deixar que o diferente queira te matar. Não deixar que o diferente queira destruir a sua cultura, queira destruir os pilares da sua civilização. E é isso que acontece com movimentos migratórios, de, às vezes, pessoas mal intencionadas, terroristas, radicais, que vão para países democráticos destruir a própria democracia e a própria liberdade e a própria cultura cristã, judaico-cristã que a gente conhece, que fundamenta a ética universal humanista, que como a gente bem conhece, por dentro. Então tem toda a razão, Donald Trump. Você tem que estabelecer um filtro. Você pode estabelecer, dentro desses países que há esses movimentos terroristas, uma asepsia desse terror, desse movimento fundamentalista, desse movimento radical dentro desses países. No Irã, por exemplo, a maioria da população não quer esse regime totalitário e brutal e agressivo. As mulheres ali, se elas não usam um véu na cabeça, elas são espancadas pela polícia. Você percebe? Isso é uma cultura de barbárie. E essa cultura de barbárie tem que se inserir dentro de uma cultura ocidental pior.
às vezes com movimentos terroristas querendo matar as pessoas dentro do próprio país. Uma coisa é você colocar para dentro da casa, acolher para dentro da casa alguém que está necessitado, alguém que quer passear, alguém que quer visitar a sua casa, ou até alguém, um primo distante, que queira morar na sua casa. Outra coisa é você acolher alguém que quer matar sua mãe, queimar sua filha, estuprar sua mulher e atrocidar toda a sua família, que é o que o Hamas faz, por exemplo. Que é o que movimentos terroristas fazem. Então tem toda a razão o Trump estabelecer um filtro que estabeleça essa diferença do joio e do trigo desses movimentos migratórios. Não dá para abrir as portas a todo mundo. Está acontecendo problemas semelhantes na Alemanha, na Inglaterra, na França sobretudo. Então, acolher o outro é o fundamento da base das culturas judaico-cristã. Agora, acolher o assassino que quer degolar o seu filho e acabar com seus princípios e destruir sua família, aí não dá. É o mesmo princípio para um país. É isso aí, Adriles. Rapidinho, Adriles, uma pergunta para você. Você acha que as pessoas vão conseguir diferenciar as pessoas boas e as pessoas más, como você disse? Não tem jeito. Você tem que estabelecer exatamente um crivo mais rígido nesses movimentos migratórios. Estabelecer a origem da pessoa, a religião da pessoa, estabelecer uma entrevista com essa pessoa acerca dos valores, acerca da conveniência de se ela se adapta aos valores e aos princípios e à cultura local. Isso não é ser darwinista social. Isso é estabelecer um crivo. E, em algum momento, infelizmente, você não pode, por exemplo, estabelecer um fluxo migratório absolutamente aberto da faixa de Gaza para os Estados Unidos, por óbvio. Porque lá a população é controlada pelo Hamas. Sim. Você percebe? Então, infelizmente, a gente tem que estabelecer um crivo para quem a gente deixa entrar na nossa casa. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.